Olá, quinta-feira, 31 de março de 2016, bom dia. Não se assuste quando você for à farmácia a partir de hoje, viu? É que todos os medicamentos tiveram reajuste de preço. O aumento foi de 12,5%. E vamos mostrar também. Rapaz de 22 anos é baleado no bairro Alto da Colina. Um disparo de arma de fogo no braço esquerdo e no ombro esquerdo. Homem é condenado a 12 anos de prisão por homicídio cometido em 2012. Ele tinha menos de 21 anos e se ele confessou o crime, que acabam por puxar a pena muito ao limite mínimo, que seria 12 anos. Motociclista fica gravemente ferido ao bater de frente com caminhão na antiga estrada Patos Presidente. Quinta edição do Leilão do Bem acontecerá no dia 17 de abril. E nós já estamos vendendo os ingressos a R$20. Exposição do artista plástico Rogério Tunes inaugura Galeria de Arte em Patos de Minas. Quando eu vi os dois quadros dele, senti um negócio bacana, né? E todas as vezes que eu ficava olhando para esses quadros, eu ficava buscando mais alguma coisa. Esses são alguns dos destaques do 30 Minutos nesta quinta-feira que já está no ar. E ninguém conseguiu acertar as 6 dezenas do concurso 1804 da Mega Sena sorteadas ontem. A expectativa para o próximo concurso é de um prêmio de 24 milhões de reais. Confira as dezenas sorteadas. 20, 21, 28, 48, 50 e 59. A Caixa informou que 23 apostas acertaram a quina e cada uma tem direito a receber R$ 86.611. Outras 2.088 apostas acertaram a quadra e vão receber um prêmio de R$ 1.363 cada uma. Um rapaz de 22 anos foi atingido por 2 tiros ontem pela manhã no bairro Alto da Colina. Ele estava no cruzamento das ruas dos Buritis com dos Pinheiros quando 2 homens teriam se aproximado de moto e o garupa fez os disparos. Foram 5 disparos. Valdeci Cristino Soares, de 22 anos, foi atingido no ombro e no braço. Uma vítima de 22 anos, ela estava transitando a pé pela rua Buritis. No momento em que passou por ela 2 indivíduos, que estavam em uma motocicleta Honda CG Titan, de cor preta, sem maiores dados até o momento. E ao passar por essa vítima, esses indivíduos efetuaram cerca de 6 disparos de arma de fogo contra ele. Ele foi alvejado com 2 desses disparos, né? Após os fatos, os autores evadiram, tomando rumo ignorado. A vítima, após isso aí, correu em direção à Rua dos Pinheiros, onde foi socorrida por terceiros até a chegada do SAMU. No hospital ficou constatado que ela foi alvejada com um disparo de arma de fogo no braço esquerdo e no ombro esquerdo. Ele estava consciente, mas não conseguiu identificar os autores. Antes dela ser socorrida ao hospital, foi possível um breve diálogo com ele, mas ele, mesmo tendo visualizado os autores, não reconheceu, relatou para nós que não reconheceu quem sejam os autores e não possui nenhuma rixa ali no bairro, não tem ideia, a motivação desses disparos contra ele. A família de Valdeci acredita que ele foi alvejado por engano. É uma possibilidade que nós levantamos no local, dentre várias possibilidades que surgem no calor do momento ali, sempre existe as próprias testemunhas que socorreram o rapaz, são testemunhas que nos passaram algumas informações que estão sendo verificadas, mas que ao mesmo tempo não querem se identificar, Então todas as informações que foram levantadas estão sendo verificadas e repassadas à Polícia Civil, e na medida do possível vão verificar a veracidade dessas informações. A Polícia Militar continua os rastreamentos e conta com a colaboração da população para identificar e prender os autores. Aproveito a oportunidade para pedir à população, se tiver alguma informação, que ligue ou no 190 ou no 181, não precisa identificar, mas vai ser com certeza de total importância para a elucidação do fato. E até agora ninguém foi preso. De acordo com a assessoria de comunicação do Hospital Regional, Valdeci continua internado e seu estado de saúde é estável. Agora são 11 horas e 38 minutos. Em instantes, motociclista fica gravemente ferido ao bater de frente com caminhão na antiga estrada Patos Presidente. Homem é condenado a 12 anos de prisão por homicídio cometido em 2012.
motociclista bateu violentamente ontem pela manhã em um caminhão carregado de rações. O acidente foi na antiga estrada Presidente Olegário, Patos de Minas, a cerca de 4 quilômetros do distrito de Sertãozinho. De acordo com o motorista do caminhão Mercedes-Benz, José Francisco Oliveira, de 64 anos, ele saiu da cidade de Uberlândia com um caminhão carregado de farelo de soja, quando em uma curva visualizou o motociclista que estaria em alta velocidade. Ao ver o caminhão, o condutor da moto teria se assustado e acabou colidindo de frente com o caminhão. Com o impacto, Ariclenes Caetano Gonçalves, que conduzia uma Honda Bros NXR 150, caiu ao solo e teve diversos ferimentos. O SAMU foi acionado e conduziu a vítima até o hospital regional. A Polícia Militar também foi acionada para registrar a ocorrência. O motorista do Mercedes-Benz contou que iria descarregar o farelo na fazenda de Cascata. A moto atingiu o lado esquerdo da frente do caminhão e ficou bastante danificada. Pessoas que passavam pela estrada ajudaram a retirar o veículo do local. O caminhão sofreu danos na parte da frente. E, segundo informações do Hospital Regional, Ariclenes Caetano está sob cuidados das equipes cirúrgica e ortopédica. O estado de saúde também dele é estável. O Tribunal da Comarca de Patos de Minas realiza a sessão de júri do Fórum Olímpio Borges essa semana. Ontem, o júri foi a júri popular, aliás, o réu Pedro Henrique Silva, que em abril de 2012 teria matado a tiros na rua Santa Bárbara a vítima Márcio Antônio Vieira. O réu não compareceu ao julgamento. Ele foi condenado a 12 anos de prisão e, a partir de agora, é considerado foragido da justiça. O dia 3 de abril de 2012 jamais será apagado da memória da dona Joana d'Arc. É muito angustiante, muito triste. Eu não desejo para a mãe de ninguém, para ninguém. Porque o que eu passei, nem para a mãe do Pedro Henrique eu desejo. Mas justiça eu quero. O filho da dona Joana d'Arc, Márcio Antônio Vieira, na época com 33 anos, estava sentado na porta de casa quando foi assassinado a tiros. Cercou ele no meio da madrugada, na porta da casa dele e efetuou 3 disparos pelas costas. O autor do homicídio é Pedro Henrique Silva, de 22 anos, conhecido como Di Rick, que foi denunciado pelo Ministério Público por homicídio qualificado. Ele deveria estar sentado ali no banco dos réus, mas preferiu não comparecer ao próprio julgamento. Não é comum, mas a legislação processual penal foi alterada alguns anos atrás e hoje a gente pode fazer júri sem a presença do réu. Alguns anos atrás não seria possível, hoje é possível, mas a gente sabe que ele estava aí na rua praticando outros crimes, né? Tanto que ele tem, depois do homicídio, ele foi condenado a quase 6 anos por roubo, agora em agosto do ano passado estava praticando crime de porte ilegal de armas, então assim, não era o tipo de réu que viria aqui se submeter à justiça. Depois de ouvir defesa e acusação, os jurados decidiram pela condenação de Pedro Henrique a 12 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado. Considerando o resultado que os jurados consideraram existentes as duas qualificadoras, a defesa bateu exatamente na presença dessas qualificadoras, porque para nós não era provado suficientemente que havia o recurso que dificultou a defesa da vítima, nem tampouco o motivo fútil. Motivo torpe. Mas o Tribunal do Júri entendeu que estavam presentes as qualificadoras e a condenação foi de homicídio duplamente qualificado. 12 anos é a pena mínima do homicídio qualificado. Para o Ministério Público, a pena ficou de bom tamanho, tendo em vista a idade do réu e a confissão. Tinha 2 circunstâncias no processo, que é a menoridade, ele tinha menos de 21 anos, e se ele confessou o crime, que acabam por puxar a pena muito ao limite mínimo, que seria 12 anos. Então ficou no mínimo legal. E por causa da extensa ficha criminal, Pedro Henrique terá que cumprir a pena em regime fechado. Ele é uma pessoa de alta periculosidade, reconhecida pela Polícia Militar como uma pessoa que dá muito problema e que, portanto, ele precisa ser temporariamente segregado do tecido social. Então, foi ótima a decisão do juiz na medida em que decretou essa prisão para que a gente possa, nós cidadão de bem, ter tranquilidade e poder colocar na cadeia a pessoa que não tem condição de ficar entre nós. Agora, ser encontrado para cumprir aí a pena. Hoje será a vez do julgamento de Francisco Jacinto Silvério, acusado de matar Antônio Simão Tavares.
O crime aconteceu em agosto de 1997, na localidade rural de Chapadão dos Tavares, no município de Patos de Minas. A sessão do júri começa às 13h30 no Fórum Olímpio Borges. Agora são 11h45. A seguir, cálculo renal, problema que atinge mais de 6% da população. Saiba que o problema pode ser prevenido. Quinta edição do Leilão do Bem acontecerá no dia 17 de abril. A Associação das Lojas Maçônicas de Patos de Minas apresentou já a programação da quinta edição do Leilão do Bem deste ano. O evento tem como propósito arrecadar fundos para entidades assistenciais do município. Este ano, o leilão será realizado no dia 17 de abril no Parque de Exposições. O Leilão do Bem, um evento realizado pelas Lojas Maçônicas de Patos de Minas, já se consagrou como sucesso na região. A festança beneficente, com renda revertida para 3 instituições da cidade, acontece no Parque de Exposições. A última edição conseguiu angariar R$ 234 mil, que foram repassados à APAI, Amparo Maternal e Fundação Procurar-se. Um leilão fraterno, que nós procuramos aí ajudar algumas entidades que têm necessidades prementes na nossa sociedade. Neste ano, o Leilão do Bem será realizado no dia 17 de abril. O evento já tem toda a sua programação definida e contará com passeios ciclísticos, shows e almoço. O passeio ciclístico está mantido, né, sob o comando da Band Bike, que é a nossa colaboradora, participante do evento também. Os ingressos já estão à venda lá e vai sair lá da Avenida Brasil, percorrendo aí um roteiro previamente estabelecido e chegando lá no Parque de Exposições por volta das 10h30, 11h, por aí. A partir das 10h30 começa um show lá com a banda de Coromandel e outros artistas aqui da cidade, da região também. E essa é sempre uma festa, né? E o almoço deverá ser servido às 12h e o leilão a partir das 14h. Neste ano, o tradicional leilão será realizado somente com a venda de bovinos. Os membros da loja maçônica já estão recebendo doações para o evento. E nós estamos pedindo a todos os fazendeiros que costumam colaborar conosco, já para antecipar suas doações, né, procurar qualquer membro das lojas maçônicas e das entidades também que estão sendo agraciadas e que também trabalham no evento, né, a APAI, a Procurar-se e o Amparo Maternal, fazer sua doação do animal e ali no termo de doação tem todas as referências do local onde vai ser pego esse animal e os dados do doador, né? Tudo organizado direitinho. Os ingressos já estão sendo vendidos pelo valor de R$ 20. Crianças menores de 8 anos não pagam entrada. E nós já estamos vendendo os ingressos a R$ 20, tanto para o almoço como para a participação lá do leilão, né? Crianças abaixo de 8 anos não pagarão. Vale a pena participar. Olha, vamos falar de um outro assunto agora, que é em relação à questão da saúde. Só quem teve a conhecida cólica renal sabe dizer o quanto ela é dolorida, viu? O cálculo renal, ou as chamadas pedras nos rins, é um problema que atinge milhões de pessoas em todo o mundo. As causas são variáveis. A redução de sal, a ingestão de líquidos ajudam na prevenção. A cólica renal é considerada uma das piores dores que o ser humano pode sentir. Mas também existem casos em que o paciente não apresenta nenhum sintoma, podendo agravar ainda mais o problema, que acaba sendo descoberto tardiamente. Pode ser que o paciente tenha um excesso de cálcio nos rins, por exemplo, pode ser um excesso de ácido úrico no sangue, pode ser um excesso de cistina, e às vezes a gente não acha causa nenhuma, né? A gente vê que pode estar associado também à questão familiar. A dor é o sintoma que geralmente faz o paciente buscar o atendimento, né? Mas um outro sintoma muito comum seria o sangramento na urina, né? O paciente tem que ficar atento a isso. E, às vezes, o cálculo pode se manifestar como uma infecção urinária, né? Então, uma dor associada principalmente à febre ou apenas à febre, pode ser o sinal inicial de que o paciente tem um cálculo naquele momento. O cálculo renal é um problema que atinge de 6 a 12% da população.
Mas para evitá-la, o doutor Walter Morato dá algumas dicas. Que seria a ingestão de bastante líquido, diminuir a ingestão de sal e diminuir a ingestão de proteínas. Através da ingestão de bastante líquido, a gente tem uma diurese maior, né? E a diurese é a principal defensora contra a formação dos cálculos, porque é capaz de eliminar os núcleos, né? Que é a porção inicial de formação dos cálculos. Não existe medicação para a cura. O tratamento é realizado apenas através de procedimento cirúrgico. Existem alguns tipos de cálculos que podem ser dissolvidos, que são os cálculos de ácido úrico, mas eles são exceções. Eles perfazem mais ou menos 7% dos casos. Então, na maioria das vezes, a gente tem que determinar o tamanho do cálculo para ver como que a gente vai fazer o tratamento. Então, cálculos até mais ou menos de 7, 8 milímetros, no máximo, eles têm uma certa chance de sair. 7 milímetros. Cálculos acima de 7 milímetros já tem uma probabilidade bem menor de sair. E o tratamento, geralmente, a partir daí, é cirúrgico. A taxa de recorrência é alta e aquelas pessoas que já passaram pelo tratamento devem fazer exames periodicamente e ter cuidado redobrado para não ter uma nova crise. O que a gente preconiza são em casos que o paciente não tem um risco muito grande, ou seja, os rins estão funcionando de maneira adequada, que seja feito pelo menos uma consulta anual, né? É lógico que a gente tem que individualizar. Existem pacientes que requerem um acompanhamento mais a miúde, um acompanhamento de 6 em 6 ou de 3 em 3 meses. Mas esse paciente que já teve um cálculo renal, ele não pode deixar isso de lado, porque às vezes ele começa a formar um cálculo renal que não lhe está causando nenhum tipo de sintoma, e quando ele for fazer a sua revisão, ele pode se deparar com um cálculo muito grande. Quanto maior o cálculo, maior a dificuldade do tratamento, e isso pode gerar, inclusive, a perda da função do rim, pode gerar infecções graves. Agora são 11h54. Daqui a pouco, a exposição do artista plástico Rogério Tunes inaugura Galeria de Arte em Patos de Minas. E 3 bandidos fortemente armados assaltaram ontem uma fazenda no município de Lagoa Grande. As informações são de que eles fugiram em uma caminhonete Hilux de propriedade da fazenda, que fica próxima ao pedágio da BR-040. Na fuga, eles levaram 2 reféns. Os bandidos depararam também com uma viatura da Polícia Militar em uma estrada vicinal. Para fugir da PM, eles entraram na cidade de Vazante. Viaturas da Polícia Militar de Vazante conseguiram interceptar o veículo. Os bandidos abandonaram o carro com os reféns e fugiram a pé. Apesar do intenso rastreamento, nenhum autor foi preso. De acordo com informações de testemunhas, houve disparo de arma de fogo e na fuga, um dos suspeitos deixou cair uma arma de fogo 32 municiada. Os reféns, o idoso de 81 anos e um rapaz de 33, foram liberados e nenhum deles ficou ferido. Eles relataram aos militares que passaram por momentos de muita tensão e medo. A todo momento, eram ameaçados pelos bandidos. As vítimas ainda relataram à polícia que ouviram os bandidos comentando que pretendiam fugir para Brasília. A Polícia Militar continua rastreamentos na tentativa de localizar e prender os autores. Um coquetel e exposição do artista plástico Rogério Tunes marcou a inauguração de um espaço alternativo em Patos de Minas. A mostra tem como objetivo difundir a arte na cidade. Esta é a primeira galeria de arte de Patos de Minas. Uma iniciativa que busca potencializar a atividade cultural na cidade e mexer com a sensibilidade das pessoas. Evandro é um grande apreciador das artes plásticas e quer fazer com que a exposição de obras de arte se torne corrente na cidade. Eu tenho interesse de fazer com que Patos de Minas, os nossos filhos, a nossa juventude, ela comece a olhar um pouco essa coisa muito forte que é a arte. E nós temos aqui em Patos um grupo de pessoas muito bacana que mexem com isso. O que está precisando era de um espaço para essas pessoas divulgarem e, a partir daqui de Patos de Minas, elas poderem ir para outros horizontes. Rogério é natural do Rio de Janeiro e, desde criança, o carioca já mostrava talento para as artes.
Ainda jovem, desenvolvia trabalhos com artes gráficas, quando resolveu se arriscar na pintura. Uma brincadeira que deu certo. O meu talento era sempre para desenho. E então fui para as artes gráficas e senti uma necessidade realmente de uma outra coisa. E aí comecei a fazer experiências na pintura. E comecei a frequentar a ateliê de outros artistas. E uma coisa que era um hobby virou uma profissão. Evandro conheceu o trabalho de Rogério Tunes em um leilão na Bolsa de Artes de São Paulo. Desde então, vem aumentando sua admiração pelo artista de traços fortes. Quando eu vi os 2 quadros dele, eu bati assim e senti um negócio bacana, né? Aí eu consegui, eu dei o lance desses 2 quadros, comprei, e todas as vezes que eu ficava olhando para esses quadros, eu ficava buscando mais alguma coisa. Regina é uma grande admiradora de artes e ficou encantada com o trabalho do artista. Ela acredita na importância desta iniciativa como forma de incentivar a arte e os artistas da cidade. Eu acho essa iniciativa excelente. Tomara que Patos de Minas comece a apreciar a arte, essa arte que tem valor a nível de mercado internacional, e é um brasileiro, né, um carioca. E assim é que a gente vai também fazer toda uma troca e intercambiar com a nossa arte que está nascendo aqui em Patos. Os 34 quadros estarão expostos na Galeria de Arte Monte Cristo, localizado na rua Doutor Marculino, número 1200, durante 30 dias, sendo aberto à visitação entre as 15 e 19 horas dos dias úteis. Você que é novo, você que é de uma idade avançada, você é bem-vindo aqui para apreciar, passar uns momentos aqui com a gente. 30 minutos de hoje fica por aqui. É claro, outras notícias você acompanha logo mais à noite, a partir das 19 horas do NTV News. Você fica agora com o programa Gui Boaventura. Boa tarde para você.